Nessa quarta-feira, eu tenho o prazer de receber aqui de forma presencial o Dr. Maurício Vitor, que na última semana participou de forma virtual, mas, como sempre, abrilhantou o Bom Dia Litoral, trazendo informações importantes para o público de casa. Doutor, bom dia, seja bem-vindo a mais uma edição do quadro Direito do Consumidor. E hoje, uma dúvida muito pertinente, porque todo mundo, eu tenho certeza que todo mundo que já criou uma conta na rede social ou baixou algum tipo de aplicativo que precisa de cadastro, já apareceu aquela mensagem lá com leia os termos e aceite. E quase todo mundo, eu ouso dizer que todo mundo, pulou e não leu e aceitou e clicou lá na opção de que ok, eu aceito. Doutor, o telespectador que tem rede social, o telespectador que já passou por essa situação, corre algum risco de ser processado ou punido caso não tenha lido tudo isso e, porventura, queira discutir judicialmente a situação? Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Pierre, bom dia, equipe, bom dia aos nossos queridos telespectadores. É um prazer estar aqui presencialmente. O virtual facilita, mas o presencial é outra coisa, né? É mais interessante para nós, para o nosso telespectador. Mas, de todo modo, o que a gente quer é transmitir informação, né? Então, quando possível, pessoalmente e quando não, virtualmente. Esse caso é um caso, assim, eu diria, emblemático, Pierre. Por quê? Não para que o consumidor relaxe, mas o Código de Defesa do Consumidor é claro em dizer que esse tipo de contrato que nós estamos nos referindo é um contrato de adesão. Contrato de adesão, o consumidor não tem como discutir as cláusulas. Elas são postas ali, às vezes de maneira muito extensa até, né? Às vezes de maneira num vernáculo em que o consumidor sequer entende, né? Então não poderia se submeter ou não por vontade própria. Então o contrato de adesão, ele não é tido por uma imposição possível ao consumidor. Essa é a regra geral. Então é um tipo de contrato em relação ao qual você, em tese, não estaria obrigado. Mas a questão é que há exceções. Por quê? Porque muitas das normas que estão ali colocadas, elas já são normas comuns, são normas do cotidiano, são normas a que você estaria obrigado, independente delas estarem ali escritas ou não. Então, você poderá sim deixar de cumprir, ou poderá processar, ou ser processado em relação àquilo, se isso estiver considerado como uma norma comum. Você deixou de observar, ainda que não tenha lido, e você realmente não está obrigado a ler. O contrato de adesão, pouco importa se você vai ler ou não. Se você clicar ali que não aceita, você não vai ter o serviço. Você não pode discutir com a empresa uma cláusula. Essa cláusula aqui eu quero que modifique para eu poder aderir. Não vai existir isso. Então, você vai ter que aderir para usar o serviço. Então, não tendo discussão, em tese, você não está obrigado. Mas tem essa exceção, Pierre. Por quê? Porque, do contrário, viraria uma bagunça completa. Não teria nenhum regramento aquela relação entre as partes. Então, para este fim, há a interpretação de que aquelas normas que seriam consuetudinárias, né, que são as da norma comum, todos estão obrigados a cumprir, independente de ter assinado, de estar escrito, está valendo. Doutor, fazendo um paralelo, é mais ou menos como aquela plaquinha no estabelecimento comercial que tem um estacionamento próprio e coloca lá, não nos responsabilizamos por objetos deixados dentro do veículo, mas que, na verdade, o estabelecimento se responsabiliza sim, como já aprendemos aqui no quadro Direito do Consumidor. Fazendo um paralelo, até grosseiro esse paralelo, mas assim, só para o pessoal entender um pouco mais, é mais ou menos como essa plaquinha no estabelecimento comercial, no estacionamento, ou seja, tem lá várias cláusulas, você, claro, tem a questão do bom senso, você precisa respeitar muitas cláusulas, mas tem também algumas cláusulas que, como o consumidor não consegue discutir, não necessariamente elas precisam ser cumpridas? Então, você tocou num ponto importante, não é nem grosseiro o exemplo, é muito pertinente. Você chegou lá no estabelecimento comercial, tem a placa, né? Não nos responsabilizamos por pertences deixados no carro. Eles se responsabilizam, eles estão obrigados. O que estiver ali, ele vai responder. Para que é a placa? Para o bom senso. Pô, se eu estou deixando ali, por que eu vou atrair alguém a fazer algo deixando algo de valor ali dentro? Claro que eu estou contribuindo de algum modo
e isso pode até isentar em algum momento o comerciante para que haja um ilícito ali em relação aos meus pertences. É a mesma coisa. Então, eu não preciso ficar lendo a norma que está posta ali como de adesão para eu usar aquele serviço na internet. Aliás, às vezes é impossível ler, você está no telefone celular, o tamanho da letra impede você sequer de ler. Você não vai discutir aquela cláusula, você vai aderir. Mas se você agir com bom senso, vai valer a regra de que contrato de adesão não pode ser imposto a você. Se você agir fora do bom senso, aí não tem o que lhe salve, porque normas que são obrigatórias a todos, mesmo que você tenha entrado num contrato de adesão, ela será imposta a você por uma questão de bom senso, exclusivamente. Então, a regra é, para o nosso telespectador ter bem claro, contrato de adesão não obriga o consumidor. E isso vale para quando você vai numa instituição bancária, vale para a internet, vale para um contrato de financiamento. Se estiver ali um contrato que está pronto e que você não pode discutir as cláusulas, e é muito comum, você não está obrigado a cumprir integralmente desde que tenha ali alguma cláusula abusiva. Isso serve para qualquer contrato, inclusive para esse que nós estamos discutindo hoje, que são aqueles que são impostos aí no meio virtual. Agora, doutor, aproveitando que estamos falando do meio virtual, vamos tocar num assunto também muito importante, que é a relação consumidor-empresa. Se porventura um consumidor compra um produto pela internet e essa empresa é do estado de São Paulo, do estado do Rio de Janeiro, enfim, de qualquer outro estado que não onde o consumidor vive, e porventura esse consumidor se sentiu prejudicado, seja lá porque foi, e não teve o atendimento da empresa, e esse consumidor decide reclamar judicialmente dessa empresa, ele entra na justiça contra a empresa no estado onde ele vive ou ele precisa contratar um advogado lá no estado onde a empresa tem sede? A opção é do consumidor, tá? Então, vale o domicílio do consumidor. Ele pode tranquilamente procurar por um escritório de um profissional e pelo juizado especial ou a justiça comum do seu domicílio. Ele prevalece na preferência da discussão judicial. É o foro do consumidor que vai valer. Claro, se o consumidor, por alguma razão, preferir litigar lá no domicílio da empresa, ele poderá fazê-lo sem nenhum problema, mas a preferência é do consumidor. E aí, na hora de discutir judicialmente, a empresa que precisa arcar com os gastos de ter, se for o caso do consumidor entrar na justiça no estado onde ele reside, a empresa que vai ter que pagar o advogado para representá-la, é a empresa que vai ter esse custo, né? Pagar o preposto para vir representar a empresa, contratar um escritório de advocacia do local para poder representá-la ou trazer o advogado da sua sede até a sede do domicílio do consumidor. Para essas questões, Pierre, o Código de Defesa do Consumidor é muito claro. O consumidor é tido por hipossuficiente. O que significa isso? É a parte menor na relação. A empresa sempre terá uma condição melhor do que um simples consumidor. Então, nessa condição, para que o consumidor não se veja prejudicado, por que prejudicado? Porque se ele não tem condições de ir até o domicílio da empresa, muitas das vezes ele não vai acionar, mesmo tendo o direito e a razão, né? Então, para que o consumidor tenha essa condição, tenha essa prerrogativa, né? Que ele possa discutir a questão judicial no seu domicílio e a empresa, que é o lado mais favorecido, vamos dizer assim, do ponto de vista da condição econômica, da condição organizacional, ela vem até o domicílio do consumidor para discutir. Doutor, muito obrigado pela participação no Bom Dia Litoral dessa quarta-feira. É sempre um prazer recebê-lo aqui no BDL, seja de forma presencial, seja de forma virtual. O que importa de fato é o nosso papo, é a nossa conversa e, é claro, esclarecer para o consumidor todas as dúvidas que ele possa ter. Esse é um compromisso da TVCI com você, telespectador do Bom Dia Litoral, com você que acompanha a programação da TVCI. Então, esse quadro é para te ajudar a ser um consumidor muito mais consciente e também sabedor dos seus direitos e deveres. A gente sempre reforça isso, né, doutor? Exatamente. Que além dos direitos, o consumidor tem deveres. Exatamente. A gente quer orientar o consumidor e queremos uma relação saudável de consumo para toda a sociedade do litoral, da região metropolitana, onde a gente possa chegar com a nossa informação. É sempre um prazer poder transmitir
E ficamos felizes, Pierre, com as dúvidas que os consumidores nos enviam, porque a gente acaba esclarecendo casos concretos, né? E tornando a vida aí do consumidor mais tranquila quando precise discutir qualquer questão aí que envolva o direito do consumidor. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. Eu gosto de estar pessoalmente, mas, como você disse, em não sendo possível, a gente estará virtualmente, mas esclarecendo as dúvidas do consumidor. Um bom dia para vocês. Doutor, um abraço, até a próxima semana.